Maravilha, então vamos lá, vamos dar início aqui a esse primeiro encontro, esse bate-papo, para a gente falar aqui sobre finanças pessoais, sobre educação financeira, sobre vários temas que com certeza vão poder lhe ajudar dentro de um processo, né, de melhoria em relação às suas finanças pessoais. E tudo isso eu acredito muito que para todas as pessoas, né, isso é uma soma de informações e de práticas que você ao longo da vida vai conseguindo realmente melhorar, né, aperfeiçoar. E tudo começa com informações, tudo começa com realmente conceitos que possam nos guiar dentro de uma melhoria, né, da nossa relação com o dinheiro. E, obviamente, esses conceitos, eles deveriam, né, ser, inseridos em nossa mente desde a nossa infância, lá atrás, na escola, no nosso processo de formação. Mas a gente sabe que, infelizmente, o Brasil, não tem essa cultura, então cabe a cada um, buscar a sua própria formação. É algo que a gente precisa entender que realmente requer, dentro do país que a gente vive, muita autorresponsabilidade para que você possa se orientar, buscar as melhores informações e conseguir evoluir. É algo que independente do momento de vida que você esteja, independente da sua idade, você consegue sim melhorar, aprender, e a gente vai ver bastante aqui que todo o processo da educação financeira ele é muito relacionado aos nossos comportamentos, às crenças que nós construímos ao longo da vida e que isso interfere diretamente na nossa relação financeira, que é o resultado disso tudo, né? O dinheiro ele mostra o final da história. Ele mostra, de fato, como que os nossos conceitos, crenças, pensamentos sobre vários aspectos da vida reage relacionado ao dinheiro. E isso é a ponta de tudo, né? Então vamos começar aqui, né, hoje nesse primeiro encontro, estamos aqui no dia 14 de março, né? E é sempre bom a gente perceber que com o tempo, de fato, as coisas podem ficar mais claras, né? Então, para quem não me conhece, né, talvez tenha algumas pessoas aí na sala ou assistindo que não me conheçam, me chamo Ramiro Medeiros, hoje trabalho com vendas diretas e gosto muito realmente de compartilhar, né, de educar, de transmitir informações dentro daquilo que a gente trabalha. E se a gente parar para pensar, eu acho que isso traz para qualquer pessoa um bom propósito, né? Você conseguir aprender, você conseguir compartilhar. Dentro do próprio trabalho que nós desenvolvemos, essa é uma base fundamental. A gente conseguir fazer com que as pessoas também desenvolvam a mesma habilidade que a gente tem, né? E eu tenho obviamente, uma formação que me trouxe até aqui, e só que esse trabalho relacionado a vendas faz com que a gente tenha um contato muito forte com o dinheiro, faz com que a gente tenha um relacionamento que precisa ser ajustado, precisa ser trabalhado para que a gente possa prosperar. E na minha vida como um todo, eu acho que, de uma forma geral, eu sempre percebi essa importância. E dessa forma a gente foi buscando esses ajustes ao longo do tempo. Porque, de fato, a educação financeira ela é uma porta, né, para que a gente possa construir prosperidade, para que a gente possa construir a nossa liberdade. Todo mundo deseja ter liberdade financeira, geográfica, né, ter uma qualidade de vida melhor, mas parte, obviamente, de vários aspectos e um deles é um bom relacionamento com o dinheiro, uma boa educação financeira. Como eu já falei, como o país não faz a parte dele, né, em relação à educação na base, na escola, e a gente está, de fato, muito longe de ver isso como uma realidade, né, dentro da vida dos jovens, das crianças, dos adolescentes, a gente precisa, fazer a nossa parte dentro do nosso ciclo, ao qual a gente tem contato. Eu acho que isso traz para a gente um caminho de aprendizado aí coletivo para que a gente possa avançar. Então, como é que essa relação ela foi para mim, né? Eu acho que falar um pouquinho disso faça sentido para quem está
começando a nos ouvir em relação a isso, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que trabalham conosco aqui, mas tem algumas pessoas que não trabalham, que acabam não acompanhando esse processo. Mas quem me conhece mais de perto, né, sabe que a minha relação com o dinheiro ela vem desde pequeno. E aí eu acho que talvez de uma forma mais instintiva, eu tenho até alguns parentes, alguns tios, enfim, primos que até hoje brincam comigo quando lembram dessas histórias minhas lá da infância, que eu, mesmo pequeno, meio que já juntava um dinheirinho ali, já guardava um dinheiro, aí ia lá, pegava esse dinheiro sem eu ver e eu ficava indignado da vida. Então, esse processo meu, de uma forma mais natural, eu fui entendendo desde a infância e isso foi me gerando, de fato, desde pequeno, um hábito de guardar, né? De uma forma ou de outra, apesar de não ter esses estímulos, obviamente, nem na escola, nem muito menos em casa, mas eu criei esse hábito porque eu via que era uma ferramenta necessária e talvez por isso eu tinha meio que um instinto ali de já cuidar um pouco mais e tentar sempre ter uma reserva, tentar sempre guardar um pouquinho ali dentro daquela minha realidade, né? Mesmo com poucos recursos, mas buscando isso. Então, isso obviamente foi. Eu fui crescendo com isso e nos meus primeiros contatos com o dinheiro a partir do meu trabalho, eu mantive esse hábito, né? Eu mantive esse controle e isso foi me ajudando bastante. E aí já depois de muito tempo trabalhando e conseguindo realmente ganhar o dinheiro e sempre ali guardando, chega um momento que quando você guarda um dinheiro, você precisa entender mais para você poder saber como guardar melhor, né? Como poder realmente controlar isso melhor. E isso começou a acontecer comigo. Dentro da minha trajetória profissional, até ali 2013, né, eu trabalhava focado na minha área de engenharia, qual, né, eu me formei e desenvolvi a minha carreira. Eu me formei ali em 2005 e de 2005 até 2013 praticamente foi 100% focado na minha área, de formação. E aí eu comecei a empreender ali em 2014, né? Então, em 2014 eu já com essa vontade de ter um negócio próprio, né, de ter um algo a mais. Obviamente esse trabalho ele começou a me gerar mais dinheiro e a princípio se tornou, óbvio, uma renda extra, que ela começou pequena ali, com R$ 500, R$ 800, R$ 1.000, R$ 2.000. E com o passar do tempo, um ano e meio, 2 anos, 2 anos e alguma coisa, isso já se tornou um valor significativo, acima de 5, 6, até chegar aos níveis acima de R$ 10.000, ali já com uns 3 anos de trabalho ali por volta do ano de 2017. E uma coisa que para mim é fundamental, que fez muita diferença na minha trajetória, fez diferença na minha decisão de em 2019 fazer uma transição de carreira, me trouxe muita segurança para fazer essa transição, foi exatamente o hábito que eu já vinha lá da infância, como eu falei, né, com vocês aqui, que eu mantive isso, que eu consegui meio que guardar essa cultura dentro de mim e a aplicação disso à medida que eu via o dinheiro entrando. Então, nesse período, por exemplo, que o negócio era para mim uma renda extra, era um dinheiro que, de fato, eu conseguia, pelo hábito lá de trás, realmente direcionar ele para uma reserva. E a gente começou, a ver a nossa reserva crescendo mais à medida que tinha uma renda extra agora significativa. E isso é muito legal, né? A gente entender que sim, ganhar mais, né, ter uma renda extra, faz com que você potencialize a sua capacidade de melhorar a sua reserva. Porém, a gente sabe que isso, na grande maioria dos casos, não é o que acontece. O mais comum é você ganhar um pouco mais, aumentar o seu padrão de vida, ganhar um pouco mais, aumentar a sua qualidade de vida. Isso é natural, sim. Mas você precisa ter um limite para que realmente você tenha essa capacidade de que o que você está ganhando a mais seja guardado. E isso é um processo que precisa ser desenvolvido, né? E óbvio, isso vai ser um dos grandes pilares que a gente vai sempre trabalhar e discutir para que a gente possa evoluir. Então, em 2017, eu comecei a me aprofundar mais. Foi quando eu comecei a fazer os meus primeiros estudos, de fato, para entender melhor como direcionar o dinheiro, como potencializar isso, como lidar melhor.
Então já faz um bom tempo, né, que eu realmente me dedico a isso, entendo, estudo, me aprofundo, leio bastante, enfim, são muitas informações realmente acumuladas de uma vida inteira, né? Então essa renda extra ampliou o patrimônio e, obviamente, hoje, como eu falei, há esse desejo, sim, de compartilhar, porque eu acredito ser um tema relevante para a vida de qualquer pessoa que esteja buscando melhoria na sua vida. E eu não consigo ver essas melhorias sem um bom relacionamento com o dinheiro. E já que eu tenho esse bom relacionamento com o dinheiro, eu acho que é legal poder compartilhar dentro do meu casamento junto com Thaís, e isso foi uma força muito boa juntas, né? Porque Thaís também tem características boas relacionadas a guardar, a entender a importância, a ter controles também. Então isso acabou nos potencializando, né? Para poder ter tranquilidade e ter um bom resultado, ter uma reserva construída, para que de fato a gente tenha tranquilidade para falar tudo isso para vocês, tá bom? Vamos lá. Por que que dinheiro é complexo? Porque a vida é complexa. E tudo que você pensar na sua vida, de alguma forma, o dinheiro está envolvido. Sim ou não? Vocês concordam com isso? De alguma forma, o dinheiro está envolvido. O que você está vestido agora tem a ver com dinheiro. Onde você está agora tem a ver com dinheiro. Você está assistindo aqui tem a ver com dinheiro. O que você se alimenta tem a ver com dinheiro, né? A forma que você se locomove tem a ver com dinheiro, a sua saúde tem a ver com dinheiro, enfim, tudo que a gente para pensar na nossa vida, o dinheiro de alguma forma ele está relacionado. Então para pensar, se a vida é complexa, e eu acho que todo mundo consegue entender por que que a vida é complexa, porque envolve muitas coisas. E tudo da vida tem uma relação de alguma forma com dinheiro, obviamente o dinheiro é um tema complexo. E não dá para a gente minimizar isso. Não dá para a gente pensar que dinheiro é uma conta de padaria. Não dá para a gente achar que é simplesmente A mais B igual a C. Não dá para pensar simplesmente que é uma planilha. Obviamente, quando você olha para a matemática do dinheiro, ela é simples. A matemática do dinheiro é simples. Quando a gente fala ali, você precisa dividir o seu custo do seu lucro. É muito simples pensar isso, porque é uma conta de mais e menos e você divide um para um lado e outro para o outro. E acabou-se. Ok, a matemática encerrou. Porém, na hora de você executar isso, isso envolve a sua vida. Isso envolve questões que ninguém está vendo, isso envolve as suas questões pessoais, isso envolve as suas emoções, isso envolve os seus desejos, isso envolve a sua realidade, isso envolve os seus problemas, isso envolve milhares de questões que, pela dependência do dinheiro, interfere na sua decisão de fazer uma conta simples de mais e de menos. Deu para entender isso? Então a gente não pode olhar para o dinheiro nunca como algo simples, que é fácil de lidar. Não é. E ele não é fácil de lidar e a gente também não tem estímulos sobre isso desde a nossa infância. Isso, obviamente, acaba que a conta não sai bem. E é por isso que você vê, as estatísticas mostram que 70, 80% da população brasileira tem dívidas. E 90% da população brasileira, por exemplo, ganha abaixo de R$ 3.000, de R$ 3.500. Então, tudo isso é um envolvimento da vida que tem realmente uma parcela muito forte ali dessa forma de lidar com essa ferramenta. E isso, obviamente, para que a gente possa melhorar, a gente precisa evoluir, né, em diversos aspectos. E esse é o grande objetivo da gente estar aqui conversando sobre tudo isso, tá bom? Opa, só um instantinho. Ok. Então vamos lá. Olha essa frase aqui. Se você parasse de trabalhar hoje, por quanto tempo conseguiria manter seu padrão de vida? Então para pensar. Essa é uma frase que eu li há muitos anos atrás. E na primeira vez que eu li e que eu pensei realmente que eu fiz essa conta, eu entendi, opa, as coisas não estão boas. Na época eu percebi claramente.
E talvez você esteja fazendo essa conta agora e pensando, opa, as coisas não estão boas. Porque o que é que você tem que pensar aqui? Imagina, situação hipotética. Parou de entrar receita. E a gente sempre, a partir de 2020, a gente sempre tem como agora dar um exemplo do que aconteceu na sociedade de uma forma geral. A própria pandemia trouxe essa realidade para muitas pessoas, né? A receita, ela parou de entrar para muitas pessoas. Então, se você parasse de ter essa receita, como muita gente passou por essa situação, por quanto tempo o seu padrão de vida seria mantido, né? Como que você manteria esse padrão de vida? E isso, obviamente, é uma reflexão que traz a gente diretamente para um pensamento de o quanto de dinheiro eu tenho guardado. E essa resposta do quanto de dinheiro eu tenho guardado, ela envolve diversas questões da sua vida, como a gente já falou, porque são decisões que precisam ser tomadas, que deveriam ter sido tomadas e que precisam ser tomadas daqui para frente, que envolve diversas, questões da vida que têm a ver com crenças, comportamentos, hábitos, habilidades. Então, entender a matemática, e essa pergunta faz lhe dar a oportunidade de você entender a matemática, não é o mais difícil. O mais difícil é, óbvio, você agora começar a pensar, ok, quais são as ações daqui para frente. Então, essa é uma frase bem provocativa para você pensar. E essa aqui, ó, quantas pessoas você conhece que pagam um alto preço por não ter tido controle com as finanças pessoais? Então, olha para o seu redor e veja as pessoas com a idade mais avançada. E olha, como que está a situação dessa pessoa hoje. Ela depende de um favor, ela ainda precisa trabalhar para poder se manter, ela depende de assistência social, ela depende de amigos, depende de familiares, depende do governo. Qual é a situação dessa pessoa? E óbvio que é claro que você vê as pessoas nessa situação, e isso é a maioria, né, da população idosa no Brasil, essa pessoa ela está pagando um preço muito alto, porque obviamente ela não está numa melhor, com uma melhor qualidade de vida, infelizmente, né? E isso é um preço alto pago por decisões completamente desconectas em relação a, por exemplo, o hábito de guardar dinheiro, que essa pessoa teve que tomar ao longo da sua vida. Faz sentido isso para vocês? Estão conseguindo captar aí as mensagens? Sim ou não? Me diz aí. Vê se vocês estão comigo aí. Me diz aí. Show de bola. Maravilha. Então, olhar para essas pessoas, essas situações, elas nos traz a oportunidade de refletir bastante, né? Nos dá boas possibilidades de reflexão. Opa, teve um riscozinho aqui. Deixa eu só tirar aqui para. Foi. Então vamos lá. Deixa eu só ver se está aqui mesmo. É isso aí. Então vamos lá. Vamos falar aqui desses três erros que mantêm as pessoas presas financeiramente, que ela não consegue evoluir nesse assunto, né? Ela tem dificuldade de avançar, nessa temática. Primeiro, é quando não tem clareza exatamente sobre o tema, sobre dinheiro, talvez sobre toda essa complexidade que o dinheiro traz. E isso traz uma escuridão sobre aquilo que de fato entra de receita e tem saída de receita. Pela falta da compreensão do dinheiro, há uma desatenção no fluxo de dinheiro na vida da pessoa. Por não ser algo estimulado ou por não ser algo compreendido e por ser algo complexo, o instinto diz é melhor você nem olhar. E aí vai no que der deu
e fica completamente às escuras ao longo de uma vida inteira, sem saber exatamente quanto se ganha, sem saber exatamente quanto se gasta. E isso é uma base para que você possa tomar decisões, para que você possa saber o que é que você precisa corrigir, o que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa dar atenção. É você ter clareza dos seus números, mas como que você tem clareza dos números se você não entende o porquê que é necessário ter essa clareza e você não tem estímulo para isso ou acha tudo muito complexo e muito pelo contrário, às vezes pela questão do ambiente, pela questão do que você escuta sobre isso, você tem um afastamento, uma sensação que isso é algo negativo e que você não precisa prestar tanta atenção assim. E isso acaba lhe travando sobre o aspecto financeiro. Isso lhe traz para um segundo ponto, que é exatamente você viver ali num piloto automático, num 8, é, cachorro correndo atrás do rabo, né? Dentro de um infinito ali, dentro daquela roda dos ratos, de realmente trabalhar para pagar conta, trabalhar para pagar conta. É aquela velha história do dinheiro entrou num dia, no outro dia já saiu, e vira um ciclo interminável, cansativo e que você não vê saída. E isso também lhe afasta da sua evolução financeira, porque você está preso dentro de um ciclo que você não consegue parar nem para pensar. Você está tão envolvido com a situação que, por exemplo, dedicar aqui uma hora para aprender sobre isso é praticamente impossível. E isso, obviamente, lhe afasta também. E outro ponto é quando você, por exemplo, foca somente na construção de uma renda. Por exemplo, no negócio que nós desenvolvemos, nós temos a chance de ter pelo menos duas rendas. A gente tem a possibilidade de ter a renda com vendas, a gente tem a possibilidade de ter a renda através de uma receita, uma comissão que a empresa paga, por exemplo, quando você constrói um grupo de trabalho. Esse é um exemplo do nosso modelo de negócio. Então, dentro do nosso modelo, você já tem a possibilidade de ter duas rendas, mas se você não tem clareza sobre essa necessidade, a complexidade em relação a você fazer esse dinheiro acontecer, você fica preso em uma renda só. Principalmente no nosso caso, voltado simplesmente, por exemplo, ali na venda direta. Para quem trabalha, por exemplo, CLT, é muito comum você ficar preso simplesmente na renda do salário. E aí você não constrói uma segunda fonte de renda. Lembre-se, o que é que me potencializou eu organizar bem, ter uma alavancagem maior de patrimônio, de reserva, foi a construção de uma segunda renda, através do início do negócio, empreendendo. Eu tinha o meu emprego, né, trabalhava como CLT e comecei a empreender de forma paralela, buscando uma segunda renda. E essa segunda renda com o tempo, com o trabalho, com um bom relacionamento com o dinheiro, obviamente se tornou a renda principal. Então, quando você não tem essa percepção, você começa também a não entender a necessidade de guardar dinheiro. Porque guardar dinheiro é um ativo financeiro que você começa a construir, que lá na frente, se isso for muito bem trabalhado, se você de fato conseguir acumular bastante, lá na frente o próprio dinheiro lhe gera uma outra renda. Então, se você não tem esse desejo que o dinheiro comece a trabalhar para você, obviamente, para que que você vai guardar? De onde é que você vai tirar a força realmente de fazer esse dinheiro ficar ali trabalhando para você? E tudo isso, óbvio, também não acontece do dia para a noite. É um processo que você começa hoje e você vai colher frutos daqui a alguns anos. E a grande questão da cultura é, mas eu quero para ontem. O dinheiro está aqui na minha mão, eu já quero usar, eu já quero usufruir. E aí você também entra num processo, por exemplo, de compra impulsiva. Você começa a ter um processo de sentir prazer em comprar e não sentir prazer em guardar, porque exatamente você não entende e você fica preso financeiramente.
não ter clareza do dinheiro lhe traz para esse tipo de comportamento. E o que a gente precisa é trabalhar internamente, trabalhar todos esses conceitos para que a gente vá mudando tudo isso. Para que eu tenha um prazer incrível quando eu realmente vou ali e consigo fazer o meu depósito mensal para minha reserva, guardar o meu aporte, dentro de uma mesma felicidade que eu vou ali e faço uma compra de um bem que eu quero. Mas porque para isso você precisa ter clareza do que você está construindo com esse ato. E isso é um processo, né? E isso vai acontecendo com o tempo, tá bom? E aí a gente entra aqui em alguns pilares que são importantes. A educação financeira tem vários pilares, mas o pilar que de fato a gente não pode desconsiderar, um deles é você precisa encontrar forma de ganhar mais dinheiro, né? Você precisa entender que de fato você ter somente uma renda, e principalmente a renda fixa, né? Você achar que ela vai resolver tudo por ser algo certo, você começa a se arriscar muito a de uma hora para outra, por alguma questão, essa renda, ela de segura na sua cabeça, passar a ser inexistente de um dia para o outro. Então, isso é meio que um mito construído na cabeça das pessoas que o seguro é o melhor, o certo é o melhor. Mas a gente precisa aceitar e começar a entender que não existe seguro, não existe certo, porque qualquer coisa pode acontecer e que esse seguro, esse certo, deixe de existir. Além de tudo, sempre será limitado. Sempre haverá uma limitação. Então, se a gente não buscar caminhos para ganhar mais, a gente, obviamente, não consegue evoluir financeiramente. E como é que a gente desenvolve essas habilidades para aumentar a renda? O principal caminho é você pensar em negócios, que lhe leva a você pensar em vender, que lhe leva a você pensar em novas habilidades, que talvez isso seja um ponto que já lhe traz um frio na barriga. Poxa, eu não sei vender, eu não gosto de vender, eu não quero comercializar nada, eu só quero aquele certinho ali de um trabalho que eu faço. Então, enquanto essa barreira ela não for quebrada na cabeça, você não consegue começar a construir um novo caminho. E existem, de fato, várias possibilidades, né? E, por exemplo, vender algo é, de fato, a forma mais rápida de você fazer uma renda extra. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente tem diversos produtos físicos, né? De vários itens. Pegar um produto como esse e aprender a colocar isso no mercado é uma habilidade fundamental para que comece a ter uma nova entrada, para que esse pilar ganhar mais comece a funcionar de forma prática. E através da venda, da habilidade de venda, através de uma metodologia e de uma ferramenta, você constrói um negócio. E se você potencializa tudo isso, daqui a pouco você de fato conseguiu ganhar mais a ponto de sobrar, para que você possa ter a força e a habilidade de guardar, e daqui a pouco você vai investir esse dinheiro, vai aplicar ele de uma forma que de fato ele vai se tornar em uma outra renda, e aí a gente está falando de futuro de longo prazo. Então perceba que ganhar mais é um processo que passa por uma etapa, principalmente, a gente quebrar as nossas barreiras relacionadas a vendas, a negócio, a empreendedorismo, a de fato você ter a habilidade de fazer dinheiro. Ao invés de você querer ganhar dinheiro, e a gente sabe que isso não existe, né? A gente ganha quando é criança. Quando é adulto, você precisa fazer o dinheiro. Quando você decide e se entende, e aí você tem esse fortalecimento na sua mente, que você está trabalhando um pilar que é importante para o seu processo educacional financeiro, você enfrenta os desafios que, obviamente, virão. Os desafios do medo, da insegurança, de não saber fazer, de não saber falar, da comunicação, da timidez, da procrastinação, da preguiça, tudo isso são desafios que qualquer pessoa tem. Mas na hora que eu tenho um conceito claro na minha cabeça que eu preciso ser uma pessoa evoluída financeiramente e eu preciso trabalhar um pilar chamado ganhar mais, não tem jeito, eu preciso desenvolver novas habilidades, tá bom? Então esse é um pilar que a gente tem que ter clareza na nossa mente. Outro pilar, segundo pilar importante.
é você, obviamente, começar a entender que você precisa gastar com inteligência. Existe o que é necessário, existe o que você deseja. Existe um momento que você quer e existe um momento que você pode. E tudo isso é muito pessoal. Lembra da complexidade que eu falei do dinheiro com a vida? São nesses momentos que fica tudo muito subjetivo. Eu posso olhar para você e dizer, não, você não precisa disso. E você pode olhar para mim e dizer, eu preciso. E isso é quem vai estar certo? É a complexidade da vida, né? Nossa filha mais nova ali, de 10 anos, quando ela quer uma coisa, ela usa isso. Não, eu estou precisando de um lápis novo, eu estou precisando de uma calça nova. Então ela vai para o lado, da necessidade. Mas isso é um desejo. E a gente está falando de uma criança. E com você, como é que funciona? Na hora que você está ali realmente para comprar algo, a mão coçando. E você começa a contar histórias para vocês que aquela calça verde em promoção, você precisa dela. E ela tá olhando para você, você tá olhando para ela e tá lá a porcentagem de desconto, tamanho do mundo, e a sua mente começa a dizer: você precisa, você pode, você merece, você trabalhou para isso. E entra a complexidade mental e quando você olha, você tá lá passando o cartão. Então perceba, que são várias emoções envolvidas para que você possa ter controles dos seus gastos, né? E tudo isso precisa ser muito bem trabalhado. Agora, olhe, na hora que eu tenho uma clareza muito grande do que eu estou construindo, de uma reserva, algo que vai me trazer tranquilidade no futuro, que eu olho para as pessoas ao meu redor, mais idosas, vejo elas numa situação que eu não quero vivenciar isso, que eu quero a minha liberdade, e eu sei que para minha liberdade eu preciso de dinheiro, e eu me encontro numa situação como essa, como eu narrei aqui da calça verde, automaticamente uma mente bem treinada, ela diz, epa, esquece, seu futuro é melhor e você vai encontrar, você está só desejando, você vai encontrar o momento certo para fazer isso. E isso é você gastar com inteligência no momento certo. Entenda uma coisa e anota uma coisa. Tudo pode, na hora certa, no momento certo, no canto certo, né? Mas tudo pode. Então, como que eu sei que já posso, Ramiro? Na hora que você faz o seu controle. Tá aí, ó. Poder do orçamento e da organização financeira. Então, quando você se organiza, quando você aprende a se organizar, a planejar, a pensar, e isso dá trabalho, isso é para quem quer mais, isso é para quem está mais disposto, isso é para quem quer realmente evoluir, não é para todo mundo. Boa parte fica basicamente na informação, a maioria nem na informação fica. Mas quando você quer entrar no detalhe, aí você consegue fazer um planejamento. Beleza, eu tenho a minha parte que está construindo aqui o meu futuro, a minha reserva, mas eu tenho aqui em paralelo construindo a compra daquilo que realmente eu quero, ou preciso, ou desejo, não importa. Se for planejado, tanto faz. Seja algo que você precisa, seja algo que você deseja. Então, dessa forma, você começa a perceber que sim, existem gastos desnecessários que eles podem ser evitados, porque eles estão sendo provocados por emoções, por vontades, por desejos, por questões que, se você se aprofundar, são privações que você teve do passado e que agora você tem o dinheiro na mão e você quer usufruir e dane-se tudo, e eu posso, eu trabalhei para isso, o dinheiro está na minha mão e é meu e eu faço o que eu quiser. Ora mais. É mais ou menos isso que você briga com você mesmo na hora que você está com vontade e vem a voz, não, vá guardar. Vá guardar para quê? Se eu estou com vontade, eu quero, eu trabalhei, eu vou guardar para quem? Eu sei lá se eu estou vivo amanhã, pronto. É nessa hora que essas frases começam a vir. Faz sentido? Viu ou não? Alguém se viu aí? Não, né? Não se entregue, não. Não se entregue. Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui. Vocês se viram, né? Desse modelo, né? Ó, tem uns se entregando aí. É isso aí.
Então, isso, obviamente, como eu falei, tem a ver com a complexidade do dinheiro, porque é a complexidade da vida, né? E os estímulos que a gente recebe a todo instante é exatamente o contrário disso. É para que a gente gaste, é para que a gente use. Enfim, cada um está fazendo o seu papel de venda, de negócio, e está tudo certo. Ninguém está errado em relação a isso. Vivemos num mundo capitalista e cada um quer a sua parte. E se você vacilar, a parte da pessoa é o que está no seu bolso. O que você tem que entender é que você que tem que proteger, é você que tem que ter realmente as ações voltadas para fortalecimento dessa sua realidade financeira. E um outro pilar, que isso obviamente vem com o tempo, na hora que você consegue passar por um processo de entendimento, de clareza, de desenvolvimento de hábito, de conseguir realmente começar a guardar, isso vai começar a ter dinheiro na sua frente. E aí você precisa entender como aplicar isso melhor, como guardar isso melhor, entender que os juros vão trabalhar agora a seu favor, porque toda vez que você tem um dinheiro parado, por exemplo, você colocou ali no banco e você fez uma aplicação, esse banco ele vai lhe pagar juros sobre esse dinheiro porque ele está pegando o seu dinheiro e está trabalhando com ele. E aí você ganhou os juros. Então, no mês seguinte, os juros que você vai ganhar é sobre o seu valor principal, somado com aqueles juros que você já ganhou do mês anterior. Por isso que juros sobre juros. Isso se torna algo muito forte com o passar do tempo. Porém, para que isso seja real, você precisa ter a capacidade de guardar o dinheiro. Quanto maior a sua capacidade de guardar, maior o efeito positivo sobre esses juros com o tempo, né? Então, isso também não acontece do dia para a noite, mas acontece para quem consegue se organizar. Então, é um efeito positivo que qualquer um pode sentir, desde que você comece de agora, partindo de tudo isso que a gente já falou até aqui. Então, isso aqui é uma fase mais lá na frente que você pode fazer um acompanhamento para o resto da sua vida sobre esse assunto, tá bom? Então, saber guardar de forma inteligente é um caminho que, de fato, potencializa e fortalece o seu processo educacional financeiro, tá bom? Não tem como ser diferente disso. Você precisa trabalhar esses três pilares, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para vocês lembrarem, ó. Peraí, opa, só um instantinho. Ó, vocês viram aqui. Pilar, ganhar mais precisa ser trabalhado, gastar com inteligência precisa ser trabalhado e, obviamente, com o tempo, multiplicar isso, né, de uma forma inteligente. Então, perceba que é um processo. Existem diversos pilares e esses três eles são extremamente importantes. Então, faça um exercício com você aí agora. Ó. Defina agora, anote aí para você um objetivo financeiro. Agora faça isso agora, decida aí. Qual é um objetivo financeiro que você tem ou que você quer alcançar esse mês, esse ano? O que que você busca em relação ao dinheiro? Por quê? Lembre-se, lá no pilar um, se você não tiver clareza do que você quer, como é que faz? Como é que você tem força para construir? Então, pense nisso. Ó. O que você pode começar a fazer hoje exatamente para se aproximar desse objetivo? Mas a pergunta anterior é: qual é o objetivo? O que que você busca? Né? O que que de fato você quer? Você quer ganhar mais? Você quer ter uma renda a mais? Você quer ter uma reserva maior? Quanto é essa reserva? Quero ganhar mais. Quanto mais por mês? Quero ter uma reserva de X. Quanto é esse X? Quero começar a me planejar para uma viagem, para realizar algo que eu desejo. O que é? Quanto é? O que que você vai fazer para poder se aproximar disso? Se você não definir esses seus objetivos financeiros, a pergunta é: quem vai definir por você? E se você não definir, como que você vai saber o que é que você precisa fazer para poder se aproximar disso tudo? Então, tudo parte de uma clareza e isso precisa ter definição, tá anotado, ter data, ter prazo, ter clareza do que você realmente quer
alcançar. Isso envolve, obviamente, desejos, sonhos, metas, porque envolve a sua vida. E a sua vida é complexa. A sua vida tem milhares de coisas, são contas para pagar, são desejos para realizar, são sonhos para realizar, é uma qualidade de vida para poder melhorar, é o dinheiro para poder guardar. Como que faz tudo isso se eu não sei exatamente o que eu quero, né? Novamente, se aprofundar um pouco mais nisso, fazer um orçamento, fazer um planejamento, não é para todo mundo. É para quem quer um pouco a mais, para quem quer investir mais, para quem quer dedicar mais tempo, para quem quer dedicar mais informações, né? Para quem quer dedicar tempo em busca de mais informações. E a gente sabe que não é todo mundo que vai atrás disso. A grande maioria vai ficando no escuro, sem ter muita clareza, e obviamente isso não é um caminho que leva para prosperidade, principalmente no longo prazo, tá bom? Então, espero que você tenha aproveitado aí esse tempinho, decidido um objetivo, escrito isso e pensado qual é o próximo passo que você vai dar para poder já chegar perto desse objetivo. Ah, Ramiro, eu quero ganhar mais R$ 1.000. Quero aumentar minha renda em R$ 1.000. Beleza, qual é o seu próximo passo? O que que você precisa fazer para esses R$ 1.000 se tornar realidade no seu bolso? Se você conseguir ter essa clareza, você já tem um caminho muito bom para agir em cima disso, tá bom? Então, qual tem sido, né, o objetivo de todo esse movimento aí, né? Vocês vêm lá do grupo, esse grupo eu criei recente, né? A ideia é manter ele ali sendo alimentado, né? Sempre avisando ali esses momentos que a gente possa criar aqui. Mas é isso, é compartilhar informações, né, sobre finanças pessoais e gerar oportunidades para quem deseja, se aprofundar cada vez mais nesse tema, tá bom? Em alguns momentos a gente vai ter algo mais específico, novamente não para todo mundo, para quem quiser realmente avançar mais, mas na medida do possível, o que tiver realmente ao nosso alcance para poder compartilhar que já ajude no dia a dia, seja ali no grupo, seja através de encontros como esse, essa é a grande ideia, porque eu tenho, realmente essa convicção de que, se a gente não se educar financeiramente, se a gente não tiver realmente essa melhoria da relação com o dinheiro, o nosso trabalho começa a ficar em vão, a gente fica dentro de um oito, e o tempo vai passando e a gente quer que o tempo passe, sim, que todo mundo usufrua, mas que a gente tenha, um bom futuro, né, lá na frente, fruto desse trabalho, mas também dessas decisões, com o dinheiro, né, que isso precisa ser muito bem ajustado, tá bom? Então a gente tem ali o canal, né, do grupo do WhatsApp. Quem já está lá, show. Quem não tiver, pede aí o link que eu envio para que você possa entrar lá no grupo. A gente vai buscar fazer esses encontros online, em algum momento encontros presenciais. A gente já tem tido até alguns encontros presenciais que a gente também toca nesses assuntos, né? Isso tem ajudado também. Em alguns momentos, vão surgir sim alguns processos mais aprofundados, para quem tem vontade de se aprofundar um pouco mais, de investir, de realmente, buscar informações mais detalhadas, tá bom? Mas isso, mais para frente a gente vai estruturar coisas que realmente façam sentido para quem quiser avançar, tá bom? E lembre-se, ó, a educação financeira é um processo contínuo, é para o resto da vida, tá bom? Não começa hoje e encerra hoje, né? Começa hoje e vai para a sua vida inteira, tá bom? Não tem como a gente parar de evoluir sobre esse assunto, até porque as coisas mudam, o cenário muda, e a gente precisa estar avançando sempre, em prol, de proteger o nosso esforço. Na hora que a gente sabe lidar bem com o dinheiro, eu estou protegendo o meu esforço, porque você está protegendo o seu dinheiro e está protegendo o tempo que você dedicou da sua vida para ganhar aquele dinheiro. E isso é contínuo, obviamente, no meio do percurso, novamente, a vida é complexa. Então, no meio do percurso, vão acontecer erros, vão acontecer deslizes, vão acontecer decisões erradas, e faz parte. A gente erra em várias coisas da vida e não tem problema errar com dinheiro. O problema é você errar sempre, todos os dias, toda hora. Aí a conta nunca vai fechar. Mas, poxa, uma vez ou outra, tomou uma decisão errada, fez uma compra que não devia ali,
tomou um prejuízo aqui por uma decisão que deveria ter tomado diferente. Isso vai fazer parte. Não vai ser sempre acerto, mas não pode ser sempre erro também, que é o que acontece com a maioria das pessoas. E é um erro dentro de uma limitação, que isso é o que complica mais ainda. Então você tem que buscar abundância nos ganhos, o aumento nos ganhos, fortalecer isso o máximo possível e, obviamente, buscar acertar as suas decisões que se relacionam com tudo isso que a gente falou aqui, principalmente emoções, comportamentos, habilidades. Tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado pela atenção. Espero ter contribuído nesse tempinho aí que a gente passou juntos conversando. Para quem está lá no grupo, acessa lá, eu vou liberar para que vocês possam também interagir, dar feedbacks, tá bom? Quem não tiver, busca aí através de mensagens, né, que a gente com certeza adiciona por lá, tá bom?